Olá, boa noite, bom domingo, um ótimo domingo, né? Hoje é dia 31 de janeiro de 2021. Estamos aqui trazendo, né, os finais já, faltam poucas parábolas, se eu não me engano 5, continuidade do estudo das parábolas de Jesus. Meu nome é Michel Vinagre, somos da Igreja Batista Alfiômega e estamos trazendo aqui aquilo que o Senhor nos concedeu no coração. Hoje nós estaremos estudando Mateus 18, 23 em diante, né? Aqui no meu está a parábola do credor incompassivo. Eu me identifico muito com essa parábola, né? Porque ela tem realmente um fundo muito grande de atuação hoje, né? Como eu sempre falo nas parábolas, né? Elas são exemplos da época, mas esse daqui parece um exemplo muito vivo, sem uma necessidade de explicar, e trata, né, latente a questão da religiosidade, da maneira que nós nos damos com o outro, né? Então, assim diz a palavra de Deus para a nossa vida. Mateus 18, 23 em diante diz: Por isso o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que quis ajustar contas com seus servos, ou seja, um rei procurando seus servos para ajustar conta, né? Então você vê que o certo seria o contrário, né? Mas Deus ele fez esse movimento de amor para com a nossa vida. E diz, e começando a fazê-los, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos, fosse vendido com tudo o que tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, obrigado, então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, mandou embora e perdoou-lhe a dívida, né? Então, aqui é o pacto da graça de Deus. Nós éramos e somos devedores diante de Deus, mas em Cristo, né, nós somos o quê? A dívida paga. Cristo já pagou a dívida do mundo. Mas se você olhasse por esse ângulo, você talvez poderia falar, mas se Cristo pagou, não há necessidade de se fazer nada. Não precisa de ser cristão, de ter um bom comportamento, sim, mas essa dívida é paga, né, naqueles que entregam sua vida ao Senhor Jesus como seu Salvador. Infelizmente, aqueles que não a querem, né, é de graça, é por graça, mas tem um preço, né, o preço da fé, o preço da abnegação. Então, o homem chega diante de Deus com dívida, mas em Jesus há remissão. E aquele, como se essa pessoa, né, orasse e pedisse realmente que ele tivesse compaixão, essa compaixão através de Cristo. Tanto é que o rei não era ruim, né, porque dá a entender que quando você vê, ele não vai vender mulher, vai vender filhos, né? Mas não, é porque a gente tem que ter a noção de quanto nós devemos, né? Se você não tiver uma noção, você não vai ser grato a Deus. Você tem que ter uma noção real do que Deus fez para você. Mas a Bíblia diz que esse mesmo rei que tinha falado isso, quando ele ouviu a justificativa, né, submoveu-se de íntima compaixão. Deus tem compaixão para com o perdido. Deus não tem outro sentimento que não seja o de amor, o de ternura, de busca para aquele que não conhece a Deus. Então, dando continuidade, né? Eu estou lendo agora 18, 27. Então, eu te pagarei. Então o senhor daquele servo, morrendo de íntima compaixão, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Ou seja, perdoou tudo. Ele tinha uma questão, vou ter que vender você e sua família para pagar, e houve ali um perdão, ou seja, não pagar mais nada. 28. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos. Né? Isso sempre teve, né? Hoje a gente trabalha com hierarquias diferentes, né? De gerência, de supervisor.
Mas sempre teve, né? Aquele chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 10. Então, ou seja, ele tinha uma pessoa que ele liderava sob o mando desse rei. Então, saindo aqui, porém, aquele servo encontrou nos seus conservos que ele devia 10 denários. Ele devia ao seu senhor 10.000. 10.000. O seu conservo só devia 10. Ou seja, você deve uma pessoa 10.000, essa pessoa te perdoa e você, quando tem uma dívida ali à sua frente de 10 reais, olha a atitude dele, trabalhando com hoje, né? Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que ele devia 100 denários, desculpa. Lançando a mão sobre nele, sufocava, dizendo, paga o que me deve. Então seu companheiro postrou-se aos seus pés, rogava-lhe, seja generoso para comigo e tudo pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até saldar a dívida. Vendo os seus conservos o que acontecia, entristeceram muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que endurece. Então seu senhor, chamando-lhe, disse, malvado, perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer desse teu companheiro, como também eu me compadeci de ti? Assim, encolerizado, seu senhor entregou os verdugos até que ele pagasse tudo o que devia. Assim, vós também farás, meu Pai Celestial, se de coração não perdoaste cada um seu irmão suas ofensas. Então, isso daqui é sobre gratidão, sobre empatia. Eu fico muito triste quando uma pessoa está em Cristo, né? Regenerada, plantada, né? Acolhida pelo Senhor. E olha para a sua vida e fez tanta coisa errada, tanto pecado, todos nós. E quando se depara na situação de uma pessoa, quer marginalizar ela, quer humilhar ela. E a Bíblia deu um exemplo tão tremendo, né? Que foi o exemplo de uma pessoa que devia mais. Ela poderia inverter, né? Que esse daqui teve uma pequena dívida e o outro grande. Não, mas quis enfatizar isso. Que aquele que era tão duro, tão, sabe, cheio de impropérios, que exerceu uma função tão além do seu senhor, que o seu senhor falou, vou vender para pagar. O outro não, levou eles para a prisão. Ele chamou a atenção de Deus, ele chamou a atenção do Senhor por sua perversidade. Porque o amor, ele não é, em hipótese nenhuma, feito de palavras. O amor é feito de atitudes, é feito de uma base estrutural. Então, antes de você ser um religioso, que hoje se debruça, né, de uma janela, mas eu não faço isso, tá? Uma janela simbólica e fica ali apontando os dedos para as pessoas, querendo julgá-las, querendo, saber para onde que ela vai. Parece que tem um prazer, né? Eu sempre compartilho uma experiência. Uma vez meu professor de teologia, eu não lembro se era teologia sistemática, perguntou à classe qual seria o fim de Adão. E todo mundo botou Adão no inferno, né? E ele foi lá, explicou, gente, Deus foi tão bom, é botar sua primeira criatura no inferno. Então nós temos essa necessidade de ser tão impiedoso com o juízo, né? Adão pecou, foi tirado do paraíso, sofreu, uma pessoa que estava no jardim do Éden, e ali lidar com a mata, lidar com, com a doença, lidar com a ausência de Deus, mas não, é pouco ainda, tem que estar no inferno. Então nós temos realmente essa noção muito dura com o outro, muito dura mesmo. Uma noção de que sempre é pior. Irmãos, da mesma maneira que Deus foi gentil com você, cordial, seja com os outros. Sabe, nada fere mais o coração de Deus do que uma pessoa mesquinha. E mesquinharia não tem nada a ver com pobreza, nem com riqueza. Há pessoas ricas, né? Eu estava lendo hoje uma reportagem, eu fiquei assim assustado. Uma pessoa que tem uma herança de 30 milhões e come ração de gatos. Então você vê que é uma pessoa doente emocionalmente, né? Porque conquistou algo que todo mundo queria, ter um patrimônio, poder fazer o bem, se divertir, viajar, ajudar pessoas, né? E está ali presa a isso. Ser mesquinha é uma questão de atitude. Há pessoas, às vezes, que só ganham um salário mínimo,
mas são tão generosas, são tão doadoras. E estas pessoas que compartilham, elas veem o maior de todos os milagres. Elas veem a multiplicação. Aquela criança, ela teve uma ingenuidade, né? O que você tem aí? Ninguém tinha nada, ele tinha 5 pães e 2 peixinhos, mas talvez tinha pessoas com muito mais do que isso. Mas olharam o quê? Com o olhar do adulto, né? Com o olhar humano, não dá, então não vou. A gente sempre assim, não dá para ajudar, então não vai dar para ajudar tudo, então não vou. Quando ela ofertou aquilo que ela tinha, ela viu. Quem viu aquele milagre foi aquela criança. Aquela criança foi a geradora da multiplicação. Os outros, muito daqueles, Jesus optou a falar, estão me seguindo, cai do pão e cai do peixe. Gerou uma rede de pessoas incrédulas e bajuladoras. Gerou uma rede de muitas pessoas que viram o milagre, mas queriam um Cristo que somente suprisse pão e suprisse peixe. Mas aquela criança teve uma experiência da multiplicação. Você, quando compartilha qualquer coisa, compartilha o amor, compartilha o pouco que você tem, não fecha seus olhos para as pessoas que estão passando dificuldade, sabe? Quando você se depreende a ajudar, ainda que seja em oração, porque Deus sabe, às vezes há momentos, nada mais poderoso que a oração, mas há momentos que a oração não satisfaz. Tiago, ele vai falar isso. O que adianta pegar uma pessoa nua e com fome e falar, Deus te abençoe, se você não vestir ela e não dar o alimento, né? Às vezes a gente está gerando pessoas completamente inimigas da cruz pelo nosso egoísmo. Essa pessoa que teve essa experiência tão grande de Deus, do perdão, né? Essa pessoa que teve a experiência de ter a compaixão do teu Senhor, quando ela se deparou numa situação inversa, que ela poderia reproduzir aquilo que ela aprendeu pelo exemplo, porque Cristo, ele é o exemplo, ela simplesmente remeteu-se a algo mais vazio da alma humana, a algo que dá asco, a algo mais mesquinho, né? São seus interesses escusos, sem se compadecer de outrem. Ainda que aquela pessoa tivesse 1 centavo, ela estava rica, porque ela devia 10.000 denários. Com essa absolvição, com essa sumiço dessa dívida, esse perdão, ela poderia não ter nada, mas não está devendo ninguém. E aqueles 100 denários não iria fazer falta, não iria complementá-la. E ali a Bíblia vai falar que o final dessas pessoas, as mesquinhas, as julgadoras, as pessoas que querem se colocar num lugar de impiedade com o outro, são de ser entregues verdugos. Verdugos são os carrascos da época, os guardas das prisões. Os verdugos eram impiedosos, os verdugos eles eram pessoas muito ruins com os prisioneiros. E Deus, ele entregou aquele homem aos verdugos. O que significa isso, pastor? Foi amaldiçoado, dali todo mundo começou, tudo deu errado? Não. Entregue seus próprios verdugos, né? As suas emoções, a culpa, a falta de perdão, a ausência de Deus leva-nos a uma doença, um apodrecimento, que em Provérbios vai falar que chega a ser o apodrecimento dos ossos. Quando você é entregue, né, a esses sentimentos tão ruins, né, são verdadeiros verdugos que te sugam, que levam por que não falar a boa energia, que te levam, né, a fé, a presença de Deus, que te levam o brilho de Cristo, né? Moisés, quando ele desceu do monte, havia um brilho que houve grande temor, e Paulo vai falar sobre isso na sua carta aos Coríntios, né? Que assim como Moisés via, né, teve que botar um lenço, né, algo para tampar seu rosto diante da glória, que em Cristo nós também somos iluminados. A Bíblia vai falar que nós somos o bom perfume de Cristo, que nós somos a verdadeira carta de Cristo. E quando nós nos depreendemos a tão pouco, quando nós nos depreendemos a ser tão medíocre, quando nós nos depreendemos a trocar tanto da parte de Deus por tão pouco, não há outro caminho senão as prisões, os verdugos, né? A ausência da presença de Deus. Não há nada mais temeroso. Você teme perder um familiar querido? Eu também temo. Você teme, né? Às vezes passar por uma dificuldade,
todos nós tememos, mas você tem que ter o maior de todos os temores, é de não ter a presença de Deus. A Bíblia fala em Tessalonicenses que a única coisa que o detém, e o detém, está falando do anticristo, é o Espírito do Senhor que vai ser arrancado. Ou seja, o homem na grande tribulação vai querer Deus e não o terá. O homem vai querer uma igreja aberta e não o terá. O homem vai querer a presença de Deus e não o terá. O homem vai querer ouvir a palavra de Deus e não vai poder. Não existe algo mais terrível do homem do que passar a eternidade afastada de Jesus Cristo. Não existe nada mais abominável para o homem, mais doloroso do que passar a sua eternidade afastada do seu Criador. O homem é eterno, você é eterno. A grande questão é onde você vai passar a sua eternidade, longe de Deus ou com o Senhor. O lugar que a Bíblia diz que é longe de Deus é um lugar que tem prantos e ranger de dentes. E o lugar, né, que Deus fala que é com ele, será novos céus, novas terras. A escolha é sua, tudo foi feito. Basta somente crer, entregar sua vida a Jesus, obedecer. Portanto, não permita ser tão duro com o outro. Plante amor e você vai colher. Plante coisas boas. Plante compaixão. Você não tem noção que quando você se predispõe a agradar a Deus, a semear coisas boas, como a vida te recompensa. Não falo nem no aspecto da salvação. Você vai ver o carinho de Deus, você vai ver Deus te protegendo, você vai ver a marca de Cristo na tua vida, que é o amor de Jesus Cristo. Que Deus fale melhor seu coração, que o Espírito de Deus melhor lhe, ministre sobre a tua vida. Tenha uma semana abençoada, que venha fevereiro, os tempos estão voando, é o final dos tempos. Em um momento, meu irmão, um tocar de trombeta, e nós não estaremos mais aqui. Os mortos ressuscitarão primeiro, e os que estarão em Cristo serão transformados. Jesus Cristo está voltando. Não troque a glória de Deus por nada humano. Que Deus te abençoe, seja abençoado em nome de Jesus. Meu Deus, abençoa cada ouvinte, cada palavra que entrou. Visita, Senhor, para que essas pessoas venham ser alcançadas pelo Senhor. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Fique em paz.